Olá, amados, graça e paz, como é que nós estamos? Mais uma semana de vitória, mais uma semana de alegria, e Deus tem sido assim maravilhoso junto conosco, né? Eu imagino que semana você deve ter passado, uma semana de vitória. Não, pastor, olha, pastor, a minha semana foi tão difícil, pastor. A minha semana aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Posso te falar alguma coisa para que venha acalmar o seu coração? Deixa eu te falar. Certa vez, um pastor virou para mim e falou assim: a minha esposa teve câncer. Graças a Deus o Senhor a curou, está aí junto comigo, né? O Senhor é bom comigo, me deu uma esposa abençoada, está aqui ó, a fotinha dela junto comigo, a pastora Margarete, mando um beijo para ela, digo que a amo, tá? Isso aí na frente de todo mundo, olha que declaração, hein? Ó Margarete, eu te amo, tá? Você é a mulher da minha vida, Deus a abençoe sempre, continue sendo essa companheira na minha vida, porque sem você vai ficar difícil, porque Jesus é tudo na minha vida, mais do que você, Margarete, mas o Senhor me deu você, uma companheira amada, abaixo dele, você é a minha amada, amém? Deus a abençoe. Aí você pode dizer assim: que semana difícil, pastor, eu passei. Aí esse pastor virou para mim e falou assim, quando eu falei assim, pastor, era o meu pastor na época, e falou para mim assim: graças a Deus que o médico descobriu. Eu fiquei meio assustado na hora. Porque agora nós podemos orar dentro do ponto necessário. Então, querido, você sabe o que está acontecendo com você? Graças a Deus. Então você pode começar a orar dentro do ponto necessário para a mudança da sua vida. Então, se você sabe que está sendo perseguido, ore para que a perseguição cesse. Se você está precisando de porta de trabalho, ore para que a porta de trabalho abra. E saúde, que a saúde aconteça, que o milagre aconteça em nome de Jesus, amém? Queridos, nós vamos estar falando nessa nova etapa do nosso programa ID, nós vamos estar falando Gênesis, a criação do mundo. A criação do mundo, o dilúvio e a promessa. Nós vamos seguir dentro disso, ok? Então você não saia daí. Se você for aquela pessoa que já deixou sua Bíblia aí pertinho da TV para que você possa pegar o seu caderno, então, beleza. Mas se você não deixou, se você vai pegar lá no seu quarto ou no seu escritório, daqui a pouquinho nós estamos voltando com o programa ID e vamos estar começando o nosso estudo, amém? Então daqui a pouquinho nós estamos voltando, até daqui a pouquinho, não sai daí não. Adão e Roldão Terraplenagem, colocando à sua disposição trator esteira, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, draga e caminhão basculante. Fazemos serviços de rede de água e esgoto, aterro e desaterro. Qualidade e eficiência é com Adão e Roldão Terraplenagem. Telefone celular 22 981 16 8902 e 22 981 16 8904. Serviço de acabamento de terraplenagem de motoniveladora, conhecido como Patrol Abertura de Estrada. Adão e Roldão Terraplenagem, o mais completo da região. Olá, amados, de volta com o programa ID, através da TV Aldeia. Eu já te faço esse convite logo de início. Adquira as nossas programações através dos planos ali da RCA. Tem sempre um plano que vai encaixar com o seu orçamento e não vai pesar. E você vai ter algo de qualidade dentro da tua casa, ok? Então, queridos, nesse primeiro bloco, nós estamos fazendo o início da mensagem do estudo Gênesis, ok? A criação do mundo, o dilúvio e a promessa, ok? Eu quero que você já observe esse vídeo que já está passando aqui, né?
ele já começa a passar, você vai ver que esse vídeo tem algumas cenas, né, da criação. Quando você perceber que esta é um exemplo da criação do universo, da criação dos planetas e assim por diante, né? Aí nós estamos vendo ali a criação, Gênesis capítulo 1 de 1 a 31, capítulo 2 a 13. Então você vai ver que tudo ali está sendo formado pelo Senhor. Você veja que essa imagem, né, as estrelas avançam, né, tudo se abre, tá tudo, né, não existe nada até agora a não ser o universo, né, sem nada, né? Nós estamos vendo, e assim por diante. Nós vemos ali o mover das águas, onde o Espírito Santo pairava sobre as águas, né? E assim por diante, uma escuridão tão profunda, aonde tudo que havia estava sem forma. Então agora você comece a ver isso de uma forma rica e abundante, ok? Dentro disso aí nós vamos estar falando dos valores e dos princípios que o Senhor tem nos dado, amém? Em nome do Senhor Jesus, assim nós vamos começar. O livro de Gênesis, se você já quiser começar a anotar aí, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Ele foi escrito por Moisés por volta de 1450 a.C. Eu não estou dizendo a criação do mundo, estou dizendo o livro de Gênesis. Ele foi escrito dentro desse período, um pouco mais, um pouco menos, aproximadamente, né? Alguns dizem mais, outros dizem menos, mas não importa, importa que Cristo nos deixou, Deus nos deixou esta palavra de conhecimento. O Gênesis relata como foi a criação do mundo. Enquanto eu estou falando aqui, você está vendo que esse vídeo está passando aí, né? E assim por diante. O grande dilúvio e a promessa de Deus feita a Abraão. O livro de Gênesis fala a respeito dessas coisas. Se você não conhece nada da Bíblia, creio que este livro, o Gênesis, seja de fundamental importância para nortear, para te direcionar todo o seu estudo, todo o que você precisa conhecer a respeito de Deus e a sua palavra. Comece pelo livro de Gênesis se você quer conhecer a criação, né? Se você quer conhecer como o homem se formou. Leia o livro inteiro e conheça como foi o início da humanidade. A criação do mundo. Muitas vezes nós olhamos essa criação e até acreditamos em alguns cientistas e alguns historiadores que o homem veio disso, que o planeta, que o universo surgiu assim e tal. Como o mundo foi criado? A criação do mundo, como o mundo foi criado? Foi uma grande explosão chamada Big Bang que gerou todos os planetas e a Terra? Será que foi uma grande explosão? Vamos falar a verdade, que falta de imaginação. Dizer que uma explosão gera alguma coisa? Que falta de imaginação. E povo difícil. Como o homem foi criado? Seria ele uma evolução do macaco? Não acredito. Não acredito que você pense dessa forma. Aqui em Gênesis, Deus irá nos mostrar como tudo isso foi criado e tudo aconteceu. Ok? O homem não veio do macaco. Não. De maneira nenhuma Deus criou os céus e a terra de forma aleatória aconteça. Não. Deus não fez assim. Deus criou os céus e a terra. Criou as estrelas, o ar, as plantas, os animais e finalmente criou o homem. Tudo foi criado pela palavra de Deus e para o propósito de Deus.
Nada que existe do que você conhece ou deixou de conhecer, porque muitas coisas nós deixamos de conhecer porque já estão extintas. E quem acabou? O próprio homem acabou com isso. Plantas, animais e tantas outras coisas que, né, o homem já destruiu, já acabou. Né? Bom, no livro de Gênesis, encontramos toda a história da criação. Portanto, se você ainda crê que o homem veio do macaco e que a espécie humana é fruto da evolução, leia o livro de Gênesis e veja a maravilhosa obra de Deus. Sabe? O homem não veio do macaco. O universo não começou por uma explosão. E a vida no planeta não surgiu por acaso ou pela evolução. Deus teve o seu plano maior para mim e para você. O primeiro capítulo de Gênesis e seus relatos, olha o que diz. Gênesis capítulo 1, verso 1 e verso 2. Vamos ler? E diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra de Deus diz que tudo que Deus cria é bom, é perfeito. Se Ele criou os céus e terra, Ele criou perfeito. Amém? Alguns teólogos dizem aí, eu também concordo, que no primeiro capítulo de Gênesis, no primeiro versículo, que quando diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, está dizendo que esta terra foi criada perfeita. Aqui nesse primeiro versículo a existência dos dinossauros, esses répteis gigantes. No verso 2 fala a respeito da recriação, que Deus começa a recriar, reformar, vamos dizer assim, e diz assim, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por quê? Aqui significa a queda de Satanás. Onde Jesus diz lá na frente nos evangelhos, diz que viu Satanás cair como uma estrela cadente. Né? Quando ele cai, toda vida dentro da Terra, dentro do planeta, ela é destruída. Que é uma queda, uma explosão muito grande. Né? E essa explosão vem dar a extinção dos dinossauros. E agora Deus começa a recriar. Pastor, o senhor está dizendo que o homem também já existia? Não. O homem passa a existir à frente. Então nós olhamos aqui, princípio, Deus criou os céus e terra perfeito, sem problema nenhum. Queda de Satanás, versículo 2 começa, a terra era sem forma e vazia. Por que a terra estava sem forma e vazia? Se tudo que Deus cria é perfeito, como que estava vazia e sem forma? Entende? Então agora começa a recriação, né? Começa a nova etapa da criação. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Alguns estudiosos dizem que os montes existiram pela queda de Satanás. Né? Eu acredito que você viu esse vídeo, que enquanto eu estava falando aqui, você percebeu toda a criação e assim por diante. Né? Então você provavelmente adquiriu aí uma visão modelo. Não estou dizendo que seja desta forma, que foi desta forma, mas só para que nós pudéssemos tentar pensar e conjecturar, ok? Quando nós olhamos esses primeiros relatos de Gênesis, né, nós começamos a ver, do nada existente, Deus decide criar. E tudo que Deus cria é bom. Por isso eu coloco essa imagem, né, de estrelas, de uma luz aí. Essa imagem, depois do vídeo, eu coloco essa imagem aqui para que nós possamos, né, pensar e assim entender. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1,
verso 1 e verso 2. Era um mar profundo. Sabe, essas águas que diz aqui no primeiro capítulo, né, eram águas profundas. Não quer dizer que o planeta era só água, mas que a água estava oculta entre as águas. Né? Era um mar profundo e ainda não se mostrava forma alguma. Quando nós olhamos essa terra sem forma, eu procurei uma imagem que tirasse toda a água da terra. Que tirasse toda a água da terra para que nós pudéssemos entender. E eu salvei essa segunda imagem aí. Você pode ver entre vermelho, amarelo e azul, né? Uma terra distorcida, não tão redondinha, né? Mas, né? E eu procurei essa imagem onde não havia água na terra para que nós pudéssemos entender como que essa terra estava sem forma e vazia. Porque o texto diz assim: e a terra era sem forma. Não está dizendo que a água era sem forma, que a terra era sem forma. Né? Forma de quê? Uma forma agradável, uma forma vivente, né? De condições de vida. Era sem forma. Né? Está aqui. Era sem forma e vazia. Vazia de quê? De vida, de possibilidade de existência do ser humano, de animais, de vegetação. E aí por diante. Quando lemos a respeito desta criação, imaginamos as grandes mãos do Senhor pelo Espírito Santo, construindo do nada toda a terra. Sim, eu estou dizendo que antes desse grande globo que você está vendo aqui, de terra, de água, de planta, não existia nada. Imagina o nada. Difícil de imaginar o nada, não é? Porque nós estamos cercados de muitas coisas. Agora, Deus, Ele não pega algo palpável para criar. Ele cria do nada. Né? Para que esta Bíblia, para que este livro fosse criado, já existia a obra-prima dela. Entende? Para que esse computador fosse criado, já existia a obra-prima adequada para que ele fosse criado. O plástico, os metais, todos os aparatos que existem nele, foi tirado da própria natureza. O homem não gerou isso do nada. Ele tirou da natureza, ele tirou daquilo que já é existente. Nunca existiu um computador. Deus deu a sabedoria ao homem para criar o computador, o carro e assim por diante. Mas Deus cria do nada. Do nada. Agora vamos imaginar o Big Bang. Houve a explosão, o mundo existiu. Tudo que existiu. E para ter essa explosão, como que houve? O que gerou essa explosão? Qual foi a química que foi gerada? Da onde veio? O que veio? Sabe, eles vão se perdendo. Deus está aí. A palavra do Senhor diz que o que é existente já declara a glória e a existência de Deus. Amém? E como um grande construtor, né, quando nós vemos isso, quando nós lemos isso, nós vemos Deus como um grande construtor. Eu não estou dizendo que aquele emblema que você vê lá no trevo seja do grande construtor, porque Deus não está naquilo lá. Amém? Em nome de Jesus. Quando lemos a respeito desta criação, imaginamos as grandes mãos do Senhor, pelo Espírito Santo, construindo do nada toda a terra. E como um grande construtor, desenha todas as coisas, rios, mares, florestas e tantas outras coisas. Esta imagem nos dá a ideia de como poderia ser a terra sem forma. Volta de novo aqui comigo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Tudo que Deus cria é perfeito, é soberano. Agora no verso 2. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está dizendo que a terra era sem forma, não as águas. Né? Então, por isso que está esse globo aí, vermelho, azul, amarelo, né? Está aí sem forma. Pode ser que esteja, nesse original aqui, ele esteja muito mais sem forma do que eu coloquei aqui, ok? Então, nós vamos seguindo. Ao se mover pela face das águas, vemos o Deus criando e formando todo o restante do nada. Ele está criando, ele está fazendo novamente.
Vazia significa não existir vida sobre a terra, sem forma. Como eu havia falado, não havia possibilidade dessa vida existir, porque não tinha condições de vida. Que seja um micro-organismo não teria como viver ali naquele lugar, né? Sem mesmo seres marinhos, ainda que o Espírito se movia sobre a face das águas. Não haveria seres marinhos, porque a palavra do Senhor mais à frente fala da sua criação. E se nós somos inteligentes, nós vamos entender que essas águas estavam vazias. Não havia o oxigênio suficiente para seres marinhos. Entende? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa segunda imagem, essa terceira imagem que eu estou lhe mostrando, você vê que está ali uma luz, né, como se fosse a lua, né, nascendo, mas é o planeta Terra. E disse assim, haja luz. No original diz, eu não tenho esta informação correta, mas diz que no original não é haja, e sim acenda. Se é acender, é porque já existe. Né? Como que eu vou acender uma luz se ela não existe? Então a luz já existe. Então, se o original diz acenda, é porque essa luz já foi criada no verso 1. Amém? Não sei se você está conseguindo entender dentro disso aí. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e a treva chamou noite. E foi tarde de manhã, o dia primeiro. Nós vemos aí o primeiro dia, né? Escuridão e claridade, dia e noite, separação. Esse momento criava Deus o dia e noite, luz e escuridão. Começava agora a aparecer toda a forma da criação, toda a formação da criação. As trevas não esconderia mais o que estava sendo formado. Amém? E nós vemos aí agora Deus clareando toda a criação. A palavra do Senhor diz que Deus é luz e Ele não vive nas trevas. Ainda que as trevas e o dia seja a mesma coisa para Deus, Deus não habita nas trevas, Deus é luz. Amém? E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas, ao qual essa imagem você está vendo aí, né? Que eu separei, salvei aí a separação de águas. Amém? Querido, nós vamos assim para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós estamos voltando. Não saia daí não, esse estudo vai ser bem interessante e vai ser bem agradável também, ok? Daqui a pouquinho nós estamos voltando em nome do Senhor Jesus.